Bom dia, gente céu. Tudo bem com vocês, né? Essa semana de 10 a 14 de agosto, nós vamos finalizar geometria espacial. Vamos estudar áreas e volumes do cilindro, do cone e esfera, tá? Vou falar hoje, na aula de terça-feira, eu vou falar sobre cilindro e cone. E sexta-feira eu vou fechar com esfera e exercícios resolvidos, tá? De todos os sólidos. Bom, gente, então vamos dar continuidade aqui. Vamos começar aqui falando sobre o cilindro, tá? Um cilindro, gente, se eu for definir aí um cilindro, tá? É uma reunião de todos os segmentos congruentes e paralelas, tá vendo? Paralelas, tá? Há um plano. Esse plano, eu vou dizer aqui que é circular, tá certo? Ele tem as extremidades deles aqui, ó, no ponto do círculo, tá? Ó. Cada extremidade aqui, ó, esse segmento aqui, ele vai pertencer ao ponto da circunferência, tá certo? E ele vai até o encontro de outra circunferência aqui, ó, ao ponto que pertence a essa circunferência, tá certo? Bom, isso aí se for definir um cilindro. Basicamente é isso aí. Por exemplo, um exemplo que eu posso dizer para vocês é quando você vai tomar água, né, um copo. Geralmente um copo ele é um cilindro, tá? É um barril que tem a sua casa. Hoje é difícil ver um barril, né? Mas tem barril por aí. Um barril mesmo é um exemplo de um cilindro, tá? Por exemplo, essa caneta aqui, ó. Tá vendo aqui? Não deixa de ser um cilindro, tá certo? Não deixa de ser um cilindro, tá? Chegando a um cilindro, ok? Bom, quais são os elementos? Os elementos de um cilindro. Temos aqui dois círculos, tá? Cuidado para não confundir com circunferência e círculo, tá certo? Circunferência são os pontos que pertencem aqui, ó. Ó, esse ponto aqui, ó, é a reunião desse ponto aqui, ó, tá? A gente diz que é circunferência. E círculo é o que, gente? Além desses pontos aqui, ele vai unir com os pontos internos aqui, ó. Ou seja, em outras palavras, ele é fechado, tá certo? Por isso que é comum a gente dizer área do círculo e não área da circunferência, porque a circunferência é aberto, tá certo? Você pega um copo, tá? Para ver a diferença, pega um copo. Aquela parte aberta, onde você coloca a boca para beber água, ele é uma circunferência ali, tá? E quando você virar esse copo, tá? Você vai observar que é a parte fechada. Então ali é o círculo, tá certo? Então as bases aqui, ó, a base é circular e temos duas bases aqui, ó, uma superior, inferior, tá certo? A gente pode dizer assim, tá? Outro elemento, altura, ó, esse segmento que parte aqui do centro aqui desse círculo até é o segmento que vai até o centro do círculo da base, tá? Então a gente diz que é altura, ok? Geratriz, gente. Geratriz é todo segmento com extremidade em um ponto da circunferência, ó, tá certo? Em um ponto da circunferência, tá? De um centro, pode ser de um centro O e raio R, até a outra circunferência de centro O' e raio R'. Tá certo? Então isso aqui é geratriz, gente. Tá? Vai ser uma reunião deles, ó. Tudo isso aqui, ó. Tá? Isso aí é geratriz. Entendeu? Bom, esses são uns elementos, são poucos, né? Tranquilo. Tá? Agora, vem bem, se essas geratrizes aqui que a gente viu, se essas geratrizes são oblíquas aos planos das bases, o cilindro é dito cilindro circular oblíquo.
Gente, quando eu falo oblíquo, é como se ele, ó, tá vendo? Ele tá aqui. Digamos que isso aqui, ó, sem um cilindro. Se eu fizer assim, ó, se eu inclinar ele, ele vai ter um ângulo, ele vai formar um ângulo aqui, ó, tá? Com as geratrizes, tá? É como você tem um cilindro aqui e faz assim, ó, ele, ó. Ele vai ficar assim. Então a gente diz que é oblíquo, tá certo? Então existe o cilindro oblíquo, que é geratriz, a geratriz oblíqua às bases, ele vai formar um ângulo em relação à base, ou a, em relação à base, tá certo? Tá? E caso não seja oblíqua, então eles são perpendiculares ao plano das bases. Perpendicular, tá vendo? Ao plano da base. Tá? Não temos cilindro circular reto. Um cilindro circular reto ou de revolução, a gente pode dizer. Tá? Então, ó, o reto, ok, a geratriz é perpendicular às bases. Agora, uma observação aqui, viu, gente? Uma observação importante, importante mesmo. Quando esse cilindro aqui, ele é de revolução ou reto, certo? Então, a tua geratriz aqui, ó, essa geratriz aqui, tá? Ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual à altura, tá certo? Então, ó, põe logo isso na cabecinha. Todo cilindro reto ou de revolução, a geratriz é igual a quem? A altura, tá certo? Tranquilo, né? Tudo bem. Agora vamos falar sobre um cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero, gente? Cilindro equilátero. O cilindro equilátero, gente do céu, é aquele cuja secção meridiana é um quadrado. É um quadrado, gente do céu. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu fiz um cilindro aqui, ó. Tem um cilindro aqui, tá certo? Então, se essa distância daqui para cá, que é o diâmetro, tá vendo? Que é o diâmetro, né? Diâmetro não é igual a 2R. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio, tá certo? O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, se esse diâmetro coincidir com a altura, ou seja, quando a altura é igual a 2 vezes o raio, então a gente pode afirmar que esse cilindro é um cilindro equilátero. Então, muito cuidado no enunciado da questão. Ele diz, é um cilindro equilátero, né? Aí você já tem que associar isso aqui. A minha altura é igual a 2 vezes o raio, tá certo? Quando ele pode dizer, quando um cilindro de revolução, então você tem que associar que a geratriz é igual a quem? A altura, tá certo? Então, o cilindro equilátero é isso aí, tá? Ok? Viu a diferença aí, né? De um cilindro reto e equilátero. A gente vai trabalhar mais, ou melhor dizendo, vocês vão com frequência associar mais cilindro reto ou cilindro equilátero. É o que vai mais aparecer aí de questões para vocês. Agora, o oblíquo, dificilmente, tá certo? Mas isso quer dizer que pode até cair no Enem. É muito difícil cair quando ele fala sobre o cilindro oblíquo. Mas ele, geralmente, ele sempre diz que é um cilindro reto ou de revolução ou um cilindro equilátero, tá certo? Tranquilo isso aí, gente do céu. Você viram aí, né? Se você quiser também, você pode pegar a sua folha de papel, dobrar assim, deixar ele dobrar não, deixar ele arredondado, tá certo? Por isso que a gente diz que esse sólido é um sólido arredondado, tá? E aí você forma um cilindro, tá? Pega uma folha e arredonda ele assim, tá? Então, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Vou mostrar para você bem rápido aqui, ó. Ó, se eu fizer isso aqui, ó, tá vendo? Ó, pronto, gente, só. Isso aqui é um cilindro, ó, tá vendo? Isso aqui é um cilindro, ó. Entendeu? Você formou um cilindro. Tá? Tranquilo? Tá vendo, né? Pronto. Então você formou aí um cilindro, tá certo? Bom, vamos ver a parte importante agora, que é a área e volume, tá certo? Vou tirar isso aqui.
áreas. Tranquilo, gente do céu. Veja bem. Eu tenho um cilindro aqui, um cilindro de revolução ou reto, né? Tá certo? Porque a altura ele vai ser igual à geratriz. Tá vendo aqui? Agora, se ele tivesse assim, inclinado, então era um cilindro oblíquo. Bom, vamos começar com a área da base. Gente do céu. Será que a área da base é a área do círculo da base do cilindro? É isso mesmo? Aqui, ó. É a área do círculo. Quando ele pede quem é a área da base do cilindro, então vai ser quem? A área da base circular. E, por sua vez, é quem? Qual é a área de um círculo, gente? Π raio ao quadrado. Tá certo? Π raio ao quadrado. Tá? Entendeu, né? Ó, a área, isso aqui, ó. Certo? É a área da base. Área lateral. Área lateral, ele vai ser igual a quem? 2π vezes raio vezes altura. Como é que é isso aí, professor? Bom, se você pegar aqui, ó, gente do céu, eu deixei ele aqui, ó, planificado, tá? Se eu pegar aqui, cortar aqui, ó, cortar aqui, aí ele vai abrir. Quando eu abrir aqui, ó, ele tá planificado. Então, essa distância daqui para cá, tá certo? Ele é quem? 2π vezes o raio, porque é o comprimento de uma circunferência, tá certo? É o comprimento de uma circunferência, 2π vezes o raio. E temos a altura dele. Então, claro, isso aqui é um retângulo, é uma figura plana, retangular. Logo, a tua área vai ser quem? Quem é essa área aqui, que é a área lateral do cilindro? É só multiplicar. Base vezes altura. Quem é a base? 2π vezes o raio. Vezes quem? Altura. Então, a área lateral do cilindro, gente, vai ser quem? 2π vezes raio vezes altura. Tá? Então, se você não quiser decorar, então é só pegar uma folha de papel, como eu fiz anteriormente aqui. É abrir a folha de papel, pronto. Aí vai dar exatamente a parte retangular, que é só multiplicar. Aí você vai lembrar que é a área de um retângulo. Quem é a base? 2π vezes o raio. Quem é a altura? H. Então, fazendo o produto dele, vai ser quem? 2π vezes raio vezes altura. Gente, o que é área total? A área total é você pegar, somar todas as suas áreas. Não é verdade? Ou seja, você tem aqui, ó. Você tem aqui a área lateral e mais quem? Duas áreas da base. Então vai ser 2 vezes quem? 2 vezes a área da base. Então essa aqui, ó. Área lateral mais 2 vezes a área da base. Tá? É muito parecido com o do prisma, né? Área total do prisma. Área lateral mais 2 vezes a área da base. Bom, se a gente for colocar aqui, quem é a área lateral? 2π vezes raio vezes altura. Mais 2 vezes. Quem é a área da base? Π raio ao quadrado. Então a gente vai colocar aqui em evidência 2π vezes o raio. Certo? A gente vai colocar aqui 2π vezes o raio em evidência e vai ficar quem? H mais R, que é o raio. Tá? Então, simplificando aí a fórmula, vai ficar 2π vezes o raio vezes, entre parênteses, altura mais o raio. Tá? Mas isso não quer dizer que você pode encontrar área lateral, tá? E depois a área da base. Então é só multiplicar 2 vezes a área da base e somar com a área lateral. Tá certo? Então vai por essa fórmula aqui, reduzida. Tá certo, gente? Escolha. E o volume de um cilindro é o produto da área da base pela medida da altura, gente. Tá certo? Vai ser a área vai ser o quê? A área da base e a altura. Então vai ser π raio ao quadrado vezes quem? Altura. Isso é o volume. Tá? Então, tá aí as fórmulas que vocês vão precisarem. Tá certo? Para
resolver as questões de cilindro, né? Cilindro, eu acho de todos, é o melhor sólido assim para estudar, tá certo? Bom, vamos ver um exemplo aqui. Um exemplo tranquilo aqui, ó. Ele diz, um cilindro de 10 centímetros de altura tem área da base igual a 16 π centímetro ao quadrado. Calcular a área lateral e o volume. Aí sempre é bom você desenhar, né, o sólido, para você identificar alguma coisa assim, fica mais fácil para você resolver a questão. Então desenha já aqui, ó, um cilindro. Ele diz que a altura é 10 centímetros e ele diz que a área da base é quanto? 16 centímetros ao quadrado, tá? Então se eu quero a área lateral, eu preciso saber do raio, que ele não dá o raio, mas ele dá a área da base, gente. Então através da área da base, eu posso encontrar quem? O raio. Então vamos lá aqui, ó. Presta atenção. A área da base é igual a quem? Π raio ao quadrado. Tá certo? Quem era da base? 16π, que foi dado. É igual a quem? Π raio ao quadrado. Corta o π com π, e vai ficar quem? R ao quadrado é igual a quem? 16. Tirando uma raiz quadrada do 16, vai dar 4 centímetros. Tá? Então o teu raio é quanto, gente do céu? 4 centímetros. Agora eu posso encontrar quem? Área lateral. Quem é a área lateral, gente? 2π vezes o raio vezes a altura. 2π vezes raio vezes a altura. 2 vezes π vezes quem é o raio? 4. E quem é a altura? 10. Foi dado na questão. Então 2 vezes π vezes 4 vezes 10 vai dar quanto? 80π centímetro ao quadrado. Isso aqui é a área lateral. E o volume, gente do céu? Π raio ao quadrado vezes a altura. Tá? Ah, professor, por que não é dividir por 3? Porque ele não tem vértice. Eu já dei um macetezinho para vocês, né? O sólido que tem vértice, o seu volume é dividido por 3. Tais como a pirâmide e cone. A esfera é dividida por 3, mas é uma exceção aí no caso. Tá certo? Então o volume vai ser quem? Π vezes, quem é o raio, né? 4. Então 4 ao quadrado. 4 ao quadrado vezes quem? Que é a altura? 10. 4 ao quadrado dá 16, vezes 10 dá 160 π, centímetro cúbico. Então isso aí seria o volume. Tranquilo? Bom, gente do céu, o que é que a gente tem que fazer agora? Vamos falar sobre... Bom, aqui é cilindro, tá certo? Estudamos a parte teórica do sólido chamado cilindro. Fizemos só um exemplo. Mas sexta-feira eu vou fazer mais questões de cilindro para vocês, tá certo? Então vamos falar agora sobre cone, gente do céu. Cone. Olha o cone aqui. Cone. Vamos lá. Falar sobre cone. Cone, gente. Vocês estão acostumados quando era menininho, né? Quando ia para uma festa de aniversário de 1 ano. Aí tinha sempre aquele chapéuzinho, né? Que vocês colocavam na cabeça, né? Então aquilo ali é o quê? É um cone. Tá certo? Aquilo ali é um cone. Se eu for definir o que é um cone, aqui, ó. Vai ser... Tá vendo? Isso aqui é um cone, tá vendo? Pode ser que é uma reunião de todo o segmento que parte do vértice. Todo segmento aqui que parte do vértice, tá vendo aqui, ó? Tá? Parte do vértice, parte de um único vértice aqui, ó. Tá certo? Há outro ponto que pertence à circunferência. Tá vendo? Então vai reunir todos esses segmentos aqui que parte do vértice até o ponto que pertence a quem? A circunferência aqui, ó. Essa circunferência. Tá? Então a gente vai formar o que, gente do céu? Um cone. Quando vocês forem tirar a carteira de motorista, né? Talvez não, né? Às vezes você está passando em um lugar onde o pessoal está fazendo treinamento para ter a carteira de motorista.
Aí eles usam muito aquele cone, né? Para fazer baliza, né? Ele bota um cone de um lado ao outro para a pessoa fazer baliza. Então aquilo ali, ó, você pode pensar, aquilo ali é um cone, tá certo? Vamos ver os elementos. Quem são os seus elementos aqui, gente do céu? Os elementos. Vértice, que é o ponto do cone aqui, ó. Vértice. A base de um cone, gente, é circular. Circular, tá vendo aqui? A base é circular. Isso aqui também a gente pode dizer que é geratriz, tá vendo? Ó? Geratriz aqui, gente do céu. São os segmentos que partem do vértice à outra extremidade do círculo da base. Tá vendo? Até aqui. Extremidade, ó, que parte do vértice até o ponto da base. Então a gente diz que é geratriz. E a altura, temos a altura aqui, ó, que parte do vértice, é a distância do vértice ao plano da base. Até o ponto médio aqui, ó, da base, que é o centro. Pronto, isso aí são os elementos de um cone, gente do céu. Tá? De mesma forma do cilindro, o cone ele pode ser oblíquo. Ah, professor, como é que é oblíquo que não entendi direito? É só inclinar ele assim, ó, deixar ele assim, inclinado, e fica assim, ó, tá certo? Então isso aí é um cone oblíquo, tá? É quando o eixo é oblíquo à base e vai formar um ângulo com a base, tá? E quando é reto, é quando o eixo é perpendicular à base. Então, o mesmo raciocínio também do cilindro, ó. Aqui, ó, tá? É um cone reto ou de revolução, tá certo? Ó, essa altura aqui é perpendicular, ele vai ficar aqui mesmo, ó, perpendicular, tá certo? Veja bem. Então, ele pode ser, o cone pode ser um cone oblíquo ou reto, tá certo? Tranquilo, gente do céu? Eu coloquei aqui um cone reto para vocês olharem direitinho. Um cone reto. O cone reto é aquele cone onde essa altura aqui, ó, é perpendicular ao centro aqui da base, ok? Então, quando você fizer aqui, ó, essa altura, esse raio aqui da base e a geratriz, aí vai formar o que, gente do céu? Um triângulo retângulo. Então, vale essa relação aqui, ó. Ó, hipotenusa, que é geratriz, e os dois catetos, que é H e R. Então, vale essa relação aqui, ó. Pitágoras. G ao quadrado é igual a quem? Altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Tá certo? E área da base. O que é a área da base? Gente, a área da base é circular, ó. Pi raio ao quadrado. Tá vendo? Pi raio ao quadrado. Tá? Próxima aula eu vou continuar com área lateral, certo?